Olá pessoal, tudo pronto para mais uma aula aí? Bom, nós já conversamos um pouquinho sobre fonética, fonemas e até sobre a formação das palavras. Então percebam que a gente saiu desde os sons das letras até a construção das palavras e agora a gente vai classificar as palavras. As palavras que nós usamos na língua portuguesa, elas podem fazer parte de uma das 10 classes. Qualquer palavra que você use na língua portuguesa tem que se encaixar em uma dessas 10 classes. Nós temos a classe dos artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Qualquer palavra. Então você pode me dizer cachorro, substantivo. Então, interjeição, então, conjunção. Nós podemos brincar de classificar todas elas. Com o tempo, nós vamos ver cada uma das classes de palavras e vocês vão perceber qual é a classe que cabe em cada palavra, qual é a característica, como saber classificar. Então hoje eu quero que vocês entendam isso. Nós separamos em classes para ficar mais fácil de entender como essas palavras funcionam, o que elas fazem, qual o lugar delas no texto, como elas me ajudam a me expressar melhor. Então, por exemplo, nós temos todas essas palavras aqui, essas 5 classes de palavras aqui, são classes que a gente chama de nominal. Classe nominal, vamos pensar assim, o centro delas é o substantivo, o nome das coisas. Então, geralmente, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome está em volta do substantivo, como a Lua em volta da Terra, né? Por isso que a gente até chama eles de satélites. Eles ficam ao redor do substantivo. O substantivo é a classe principal, vamos pensar assim. E essas demais ficam em torno, dando sentido, ampliando o significado, dando melhor compreensão sobre o significado daquele substantivo. Então, os artigos, por exemplo, eles definem. Então, eu falo carro. Um carro ou o carro é diferente. Um carro qualquer. Aí eu vi um carro vermelho passar. Não, eu vi o carro vermelho, aquele que você tinha dito, aquele que você estava procurando. Então, um carro, o carro, é indefinido, pode ser qualquer um, eu não sei qual. O carro, definido, é aquele específico, aquele que a gente sabe qual é. Mas eu também posso falar no feminino isso, né? Eu queria tanto uma flor qualquer, pode ser qualquer uma serve, meu amor? Aí ela diz, não, tem que ser a orquídea, a flor, a linda flor. Então, é uma flor específica, não pode ser qualquer uma, é a flor. E algo interessante no artigo também é que ele também ele também usa esse aspecto enfático. Por exemplo, é muito comum se dizer hoje assim, não, ele não é qualquer médico, ele é o médico. E não no sentido de que é aquele que nós conhecemos, é o médico que eu sei de quem eu estou falando. Não é esse o sentido, mas de que ele é o melhor médico de todos. Ele é a referência, ele é o principal. Então o artigo, ele não só define ou indefine, mas ele enfatiza, ele também ressalta. Então eu posso falar, estou vendendo um cachorro. Um cachorro qualquer. Não é um cachorro qualquer. É o meu cachorro. O cachorro, eu conheço ele. Entendi, você está falando do cachorro porque você conhece. Claro, e não só por isso, ele é o cachorro. Ele é um cachorro lindo, ele é um cachorro... E aí eu começo a dar várias características dele para falar que ele é o principal de todos. Então, isso só para dar um exemplo da classe gramatical dos artigos. Veja como é importante. Cada classe dessas tem um jeito de funcionar. Os verbos, por exemplo, indicam ação. Quando eu quero expressar algo que está acontecendo, eu uso verbos. Quando eu quero dizer exatamente como aconteceu, quando aconteceu, eu uso advérbios. E assim, cada classe de palavra tem a sua característica.
certo? Resumindo, seria mais ou menos assim. O artigo, como a gente já conversou bastante, ele pode definir ou deixar indefinido ou ainda enfatizar. O substantivo, ele dá nomes para as coisas, certo? Para os sentimentos, inclusive, para os eventos. O adjetivo, ele dá características, qualidades, certo? Ah, o carro é como? É feio, é velho, é novo, é grande. O numeral, ele tem várias formas também, né? Pode ser de classificação, o primeiro lugar, o segundo lugar, mas também pode ser de quantidade, 1 carro, 2 carros, 3 carros. Então, o numeral aqui, não como na matemática, mas como escrita, como eu escrevo e que efeito isso tem num texto. Pronome é a palavra que substitui o substantivo, né? Então eu falo, ao invés de falar o cachorro, o meu cachorro, o meu. Então existe isso no pronome, ele substitui um nome. Mas nós também temos o verbo, como eu já disse, que é ação, mas tem verbos que indicam estado e é bem amplo isso, um dia a gente vai chegar lá. Advérbios, como eu já disse, indicando tempo, indicando lugar, indicando modo. Preposição, as pequenas palavras aí que formam frases, né? De, do, da, no, na. Conjunção, palavras que ligam orações, frases com verbo, e aí elas criam um sentido maior ainda. E interjeições, essas palavrinhas que a gente fala de oh, ai, são palavrinhas de expressão de sentimentos, de emoções. Então isso falando bem rapidamente, né? Mas para a gente introduzir o assunto e conseguir ir detalhando cada classe gramatical e entendendo melhor, certo? Então ficamos aqui por hoje e quero que vocês entendam isso, que é importante conhecer as classes gramaticais para entender o efeito que o tipo de palavra tem no nosso jeito de se comunicar. E assim, sabendo, eu consigo me comunicar muito melhor. E hoje já ficamos com um artigo também aí, já começamos a explicar a primeira. Né? Se eu quero dizer que é um objeto qualquer, um ou uma. Mas se eu quero especificar, não é um garoto, é o garoto, aquele que a gente já tinha conversado. Agora, se eu quero enfatizar ainda, é o melhor, né? O. Então já fiquem com essa explicação sobre os artigos, que aí a gente parte numa próxima para o substantivo já. Um abração, até a próxima.